Bom dia, minha gente. Um abraço a todos. Começando a semana, nessa segunda-feira, para trazer um vídeo para você do comentário dos jogos de ontem, de Bahia e de Vitória, nossos representantes no Campeonato Brasileiro. E não sabemos como é que vai ser a semana, se o campeonato vai continuar, se vai ter paralisação. Há pedidos, inclusive, da Presidência da República, para a questão da paralisação de representantes da Presidência da República. E vamos ver como se comporta essa semana a CBF, os clubes, para sabermos se vai parar ou não o Campeonato Brasileiro. Mas seguiu, nesse final de semana, e ontem o Bahia jogou dentro da Fonte Nova, venceu a equipe do Bragantino por 1-0. Não foi fácil. A equipe do Bragantino, como já esperávamos, um time difícil, um time que também tem versões de posicionamento, um time que defende com todo mundo, ataca com todo mundo, um time que a gente já sabia que não ia ser fácil para o Bahia. É aquele time, o time do Bragantino, que vinha inclusive da vitória na Sul-Americana contra um argentino difícil, É claro que teve essa partida de quinta-feira, isso desgasta um pouco a equipe, como aconteceu com o Bragantino, mas mesmo assim o técnico ainda trouxe, na maioria, os seus jogadores titulares. O Juninho Capixaba teve um desgaste maior, não pôde jogar, mas o time do Bragantino, nós vimos que as modificações que são feitas não sofrem tanto, solução de continuidade, porque é um time que tem qualidade, são jogadores que encaixam na equipe do Bragantino. Isso não é de agora, de alguns anos. E ontem, mais uma vez, é o time que dividiu essa coisa dentro de campo com o Bahia. Se a gente pudesse determinar assim a questão de quem foi melhor, você pode colocar aí 50% para cada lado, porque o Bahia venceu o jogo. Poderia ter vencido de 2, poderia, principalmente no segundo tempo, quando o Bragantino se abriu todo. O Bahia teve condição de fazer mais um gol, até fez, mas estava impedido. Poderia ter feito terceiro, poderia. O Bragantino poderia ter empatado o jogo, sim. Então foi um jogo com alternativas, um jogo muito bom de se assistir, muito bom de se assistir. E assim, gente, nós desportistas baianos temos que viver um momento único, porque há muito tempo que a gente não tem um time que jogue bonito, que jogue numa qualidade que você diga assim, pô, esse é o futebol que a gente quer ver. Não em todos os momentos da partida, mas em vários momentos dentro do jogo você vê um time com muita qualidade técnica, com inversão de posicionamento, com os laterais aparecendo, não só na questão de ficar preso nas laterais, como eles fazem também, diagonal, como tem que fazer, os meias que passam a ser volantes, os volantes que atacam. É muito legal de ver esse futebol jogado pelo Bahia. E eu digo sempre nos meus vídeos, nos meus comentários, sempre falei isso, vocês que me acompanham sabem, nada como um tempo, para mostrar aquilo que eu falava lá atrás, gente, muito lá atrás, não é atrás agora não, é tipo 12 anos atrás, que eu queria ver o time jogar futebol, times da Bahia, jogar futebol, porque aqui na Bahia, principalmente aqui na Bahia, se dava muito valor aos volantes, aqueles volantes duros, não é? E ontem na entrevista coletiva, inclusive, eu vi o Rogério Ceni falar assim, nós não temos volantes, nós não temos os 5. Para quê? O Bahia tomou o gol ontem? Não tomou. Vejam quantos gols o Bahia tomou nos últimos 4 jogos. Para quê? Não tem volante, não tem os 5, não tem aquele pegador. E assim, o retrato e a imagem está aí no próprio Bahia, que quando o Bahia precisa mudar, tirar o primeiro meia dele, que é o Caio Alexandre, e colocar um jogador de mais pegada, de mais marcação, como o Bahia sofre, como o Bahia traz o adversário para cima dele, Então a prova está aí e o tempo está mostrando que não existe a necessidade de você ter o camisa 5 ali em todo momento no jogo. Uma hora, um certo momento, uma certa ocasião, você pode até precisar. Mas para o Bahia jogar do jeito que está jogando, um futebol vistoso, o Rogério até fala nisso ontem, falou nisso na entrevista coletiva, de que quer fazer um futebol tipo futebol show, que é dar espetáculo dentro de campo, contanto que tem a responsabilidade, Esse espetáculo que eu sempre falei é o espetáculo de responsabilidade, é o espetáculo do futebol que tem que ser jogado. O futebol está aí para ser jogado, o futebol. Como é que eu vou tirar a característica de um Everton Ribeiro, de um Caio Alexandre, de um Cauli, não é?
do Jean Lucas, são jogadores que têm qualidade técnica, que tocam a bola, que dão passe com dinâmica, com intensidade. Um Arias, né, que foi até podado no segundo tempo, porque Rogério viu que o Bragantino partiu para cima e tinha muita jogada ali do lado dele, teve que ficar um pouco mais, o Arias. Mas você vê o Juba, que tem qualidade para jogar, e se tivesse mais liberdade, inclusive, eu acho até que faz falta o Juba, mesmo como lateral, de vez em quando aparecer pelo meio de campo, infiltrando na área do adversário, porque ele sabe fazer gol, sabe dar assistência. Então é um Bahia jogando futebol de muita qualidade técnica. Agora, é claro que para você ter o futebol que o Bahia está jogando, você vai sofrer um pouco lá atrás. O Rogério foi perfeito ontem. Para jogar do jeito que estamos jogando, nós precisamos da compreensão de todos. Você tem que compactar defensivamente. O Bahia ontem fez 2 linhas maravilhosas. O Bahia tinha a linha de 4 dele atrás, uma linha de 5 à frente dos zagueiros. Isso é compreensão dos jogadores, isso é treinamento, isso é disposição de ganhar o jogo, é de saber que um precisa do outro ali, senão fica um buraco. Não pode deixar nunca o adversário criar superioridade numérica. E o Bahia terminou vencendo a partida por causa desse coletivo. O Bahia é muito bom time individual, mas o Bahia também é um bom time coletivo. E com a sequência dos jogos, jogadores jogando juntos, a tendência é melhorar mais ainda, é ganhar um entrosamento maior. Então parabéns ao Bahia pelo futebol jogado ontem. Gabriel Xavier ganhou todas ontem, todas, que ele foi na marcação, no ataque ao adversário, na antecipação, pelo alto, por baixo. Gabriel Xavier jogando muita bola, o Canu cresceu muito também. Então o Tassiano, como sempre, fazendo os gols, um gol de muita inteligência, de muita habilidade, porque ele recebe a bola de costas com o pé direito, gira o corpo de pé esquerdo, bota no canto direito do goleiro. Então o Bahia no segundo tempo teve alguma dificuldade? Teve. O Bragantino poderia ter feito gol? Poderia, né? O Bragantino, inclusive, tem mais posse de bola, né? Teve mais finalizações no primeiro tempo. Isso tudo acontece. Mas o Bahia foi um time que jogou muito bem. O Bahia soube ganhar a partida. E isso é importante, esse amadurecimento da equipe tricolor. O Vitória foi para São Januário enfrentar o Vasco da Gama. E aquela coisa, né? O Vitória não vive o seu melhor momento. Chega um tempo, né, que você para e pensa assim, o emocional e o psicológico está abalando muito o Vitória? Tá abalando. É aquela coisa, gente, você não ganha, você sempre fica com aquilo na cabeça, né? Daqui a pouco vão tomar o gol, daqui a pouco o adversário vai tomar o gol. Então, até o vestiário não é a mesma coisa, sabe? Aquilo que nós vimos no Vitória lá atrás, naquele vestiário folgoso, jogadores, vamos ganhar, vamos para cima, você não vê mais, né? Precisa voltar a ganhar as partidas. E assim, eu estou sempre do lado do treinador, né? Quando ele está trabalhando o seu time durante a semana, eu não estou lá para ver. Às vezes o torcedor pergunta, ô Dito, você botaria tal jogador daquele e tal jogador? A semana é do treinador. Agora, quando você vai para o jogo começa e você vai avaliar, tá errado. O time do Vitória ontem, poxa, como é que eu entro no ataque com Janderson e Alejandro, minha gente? E aí ele vem depois com a desculpa de que botou os jogadores, porque ele sabia que os laterais do Vasco iam apoiar muito, e ele botou Alejandro e Janderson nas costas. Poxa, tendo os jogadores de beirada, você coloca 2 homens que são mais centralizados do que de beirada, então há uma incoerência no que o técnico Léo Condé falou. Porque se ele quisesse puxar contra-ataques, jogos pelas pontas, ele colocava Zé Hugo e Matheus Gonçalves, que são 2 jogadores rápidos pela beirada do campo. Outra coisa, mais uma vez eu falo do tempo, né? Vocês estão vendo e analisando agora que Mateuzinho não é meia? Tá vendo que Mateuzinho... Gente, assistam os jogos do Bahia e vejam o que é que o meia faz. Então o Mateuzinho, ele não pode jogar no meio, não é um jogador de criação. Mateuzinho é um jogador para jogar perto da área do adversário. Mateuzinho é um jogador para jogar, pode até jogar nas beiradas do campo, porque ele sabe driblar, ele tem explosão quando ele está com o adversário para tocar uma bola para o lado, cruzar ou chutar no gol. Não dá para jogar no meio. Eu nem contesto ali os outros meios. Tem muita gente, tá jogando com 3 volantes. Eu acho que tem que jogar com 3 volantes sim. E ontem não tinha necessidade, sabe, de colocar Janderson com Alejandro. E Alejandro muito mal, sabe, já vem muito mal há um bom tempo. Chegou a uma certa ocasião que tudo bem, tinha que colocar Alejandro, não dá mais.
Ele não está bem, o Alejandro, essa é a realidade. E para o jogo de velocidade, como era o jogo de ontem. Outra coisa, Condé, eu respeito muito o trabalho do treinador nas escalações, seu posicionamento, mas não dá para aceitar Daniel Júnior fora do banco de reservas. Um jogador que toda vez que entra no Vitória, isso é unanimidade. Entra bem, joga bem. Você precisando povoar o meio de campo, você precisando colocar qualidade técnica no meio de campo, com um jogador que se aproxima da área do adversário, que tem um bom chute no gol. Eu não vi, garanto e acho que o torcedor do Vitória não viu, a imprensa não viu, Daniel Júnior jogar mal todas as vezes que entra. Então, ou se explica que alguma coisa está acontecendo com o Daniel Júnior, né, lá nos treinamentos, ou a comissão técnica, a diretoria, está todo mundo errado, que não pode. Né? O Léo Condé tem que ser cobrado, o presidente Fábio Mota tem que chegar. Por que não leva o Daniel Júnior para um jogo como esse? Que banco é esse que o Vitória tem que o Daniel Júnior tem que estar fora do banco de reservas? Então, existe equívocos nas escalações de Léo Condé, equívocos no vestiário no intervalo, que o Vitória não fez um primeiro tempo ruim, foi um primeiro tempo, inclusive, dividido com a equipe do Vasco. Vitória teve em vários momentos as ações dentro da partida, né? Com a volta do Rodrigo Andrade, que é muito forte, né? A força do Rodrigo Andrade muito boa, o Dudu fazendo um bom jogo ali no meio de campo, né? Com o Luan, então estava organizado Vitória no primeiro tempo, aí volta para o segundo tempo. O que é que acontece? O que é que se fala no vestiário para o Vitória voltar daquele jeito? Não é a primeira vez, foi assim contra o Cruzeiro, foi assim contra o Bahia. Então o Vitória voltou disperso, Vitória voltou totalmente, né, atônito dentro da partida e deu a oportunidade do Vasco da Gama, em 2 bolas lá na área, fazer 2-0. Vitória ainda teve chance depois, fez o gol com o Yuri Castilho, tinha uma bola na trave dele ali. Muita gente reclama do lance, foi no lance da expulsão do Camutanga, né? Camutanga joga o braço do rosto do adversário, lá no meio de campo, era um lance de ataque, diferente desse negócio, vou fazer o gol, ninguém sabe. Estava fora da área, era uma jogada de 3 do Vitória contra 2 do Vasco, era. Mas o Vitória ia empatar ali, calma, não é assim. Eu acho até que a arbitragem errou. Deveria deixar o lance continuar e depois ia lá e expulsava o Camutanga. O árbitro se impressionou porque a bandeirinha levantou a bandeira mostrando que alguma coisa aconteceu ali no meio de campo, ele estava de costas, não é? Mas o Vitória deu uma melhorada no final do jogo, aquela de o treinador começar a botar vários atacantes, mas precisa acordar dentro do campeonato. A gente sabe que o elenco do Vitória não é um elenco de Série A e avisamos muito, a diretoria foi avisada sobre isso, já tinha contratado vários jogadores que não iam jogar nessa Série A do Brasileiro, né? E precisava contratar jogadores mais rodados na Série A, e o Vitória hoje sofre essa situação dentro da competição, precisa se recuperar no próximo sábado contra o Atlético de Goiás. Esse é o retrato hoje do Vitória, que está aí na zona de rebaixamento, com 5 jogos, 1 empate só e 4 derrotas dentro da competição. Portanto, minha gente, foi assim que a gente viu, né? Assim que eu vi os 2 jogos de ontem, bola para frente, vamos lá, uma ótima semana, que Deus abençoe a todos.